Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo. Eu tava aqui pensando, né, sobre como poderiam ser os próximos filmes do Superman. E nós queremos ver diversidade nesses filmes. Diversidade em que sentido? Porque a gente tá cansado de ver Lex Luthor e Zod, Lex Luthor e Zod, Lex Luthor e Zod, embora eles sejam vilões muito legais. Já deu, né? Já são muitos filmes com Lex Luthor e Zod. E o Superman tem uma galeria de vilões muito legal, formada por uma diversidade muito grande de personagens, e a gente quer ver esses personagens aparecendo na telona com os efeitos especiais e da melhor qualidade possível. Beleza, um dos que eu coloquei aqui é o Lobo. Quem conhece o Lobo, o último Kizarniano, né? Aquele maluco, enorme, branco, com um bigodão, parecendo um fã meio cosplay alienígena do Kiss. Aquele cara seria um ótimo vilão pra aparecer num filme do Superman. A questão com o Lobo é que ele é extremamente poderoso, já peitou o Superman pau a pau. Eu me lembro quando o Superman voltou à vida, ele falou, primeiro quando o Superman morreu, ele disse, não fui eu que matei. E aí quando o Superman voltou à vida, ele foi querer tirar satisfação com o Superman, porque ele disse, olha, só o Maioral pode morrer e voltar. Você não pode ter morrido e voltado. Então eu vou te matar de novo. O Lobo é um personagem muito legal, seria muito divertido ver um confronto dele com o Superman. Existe uma versão muito legal do Lobo que aparece no seriado Krypton, na segunda temporada. E eu acho que seria muito legal. O Lobo tem muitos poderes, um dos poderes dele é ser imortal. Tem um episódio muito legal também da série do Superman animada, em que o Lobo enfrenta o Superman. Ele é contratado pra capturar. Na verdade, ele é contratado pra capturar o Superman. Quando ele leva o Superman pro cara que contratou, o cara também captura ele. E aí ele percebe que eles vão precisar se unir pra derrotar o cara. Eu acho que seria um plot muito legal. Por isso, eu não colocaria o Lobo como um dos grandes vilões, porque o Lobo não é um vilão de verdade. Ele é um anti-herói que às vezes faz papel de vilão, às vezes ajuda a galera. Mas eu gostaria muito de ver o Lobo em um filme interagindo com o Superman. Inclusive porque seria muito legal a gente perceber que não só o Adão Negro teria a capacidade de peitar o Superman no universo DC, mas o Lobo também. O que colocaria as coisas num pé de igualdade maior no universo DC, né? Não poderíamos ter o Jason Momoa interpretando o Lobo, porque o Jason Momoa já é o Aquaman, embora ele seria um Lobo muito legal. Mas como eu disse, o cara que fez o Lobo em Krypton também fez bom papel lá. É muito divertido ver aquela versão. E quem não conhece o Lobo, eu vou deixar na descrição links de quadrinhos muito legais do Lobo para você conhecer e poder imaginar também como seria esse personagem enfrentando o Superman num próximo filme. Mas, obviamente, ele não poderia ser, como eu falei, ele não poderia ser o vilão final. Ele teria que ter sido contratado por alguém para capturar o Superman e depois disso os dois se unirem contra o vilão final. Como acontece também no filme em animação que está lá na HBO Max, chamado Superman, o Homem do Amanhã, onde algo mais ou menos assim acaba acontecendo. É muito legal o confronto do Lobo com o Superman naquele filme também. Vai dar uma conferida. Outro personagem que eu gostaria de ver nos filmes do Superman seria a Máxima. Quem é a Máxima? A Máxima é uma rainha de um planeta chamado Almerac. É um planeta poderoso e tal, que existe no universo DC. E ela é a rainha. Ela tem poderes psionicos, poderes telepáticos e telecinéticos. A grande meta da Máxima é ter um filho com o Superman, porque ela diz que ele é o melhor candidato para ser o pai do filho dela. Máxima seria um personagem muito legal de ver, embora ela também não sirva como antagonista final, já que ela não é de todo má. Ela é simplesmente uma mulher com uma meta um pouco equivocada de querer forçar o Superman a ter um filho com ela quando ele não quer. O que é uma dinâmica muito interessante, né? Eu acho que a Máxima, ela é quase uma mulher gato do Superman. Assim, com a exceção de que o Superman não se sente atraído por ela, diferente do Batman, que se sente atraído pela Mulher Gato. Existe uma história, inclusive em Armagedon 2001, em que a Máxima realiza o sonho dela, de ter um filho com o Superman. A Lois morre no parto, porque o bebê é um super bebê, e o Superman, ele não quer ter filho com mais ninguém, ele fica isolado, e aí ele acaba encontrando a Máxima e resolve ter um filho com a Máxima, já que ela aguentaria uma gravidez de um super bebê. É muito legal essa história também, e tá em Armagedon 2001, que foi uma história do Superman alternativa, diga-se de passagem. Minha nossa. Ela aparece no episódio 37 da série animada do Superman, quem quiser ir lá conferir. Também tá na HBO Max. E aparece em Smallville, na 8ª temporada, episódio 4. Quem nunca viu a Máxima vai dar uma conferida. Nos quadrinhos, ela foi membro da Liga da Justiça, inclusive, e apareceu em Superman e Liga da Justiça, né? Superman and Justice League America, que no Brasil foi publicada em Liga da Justiça Batman, pela editora Abril, muitos anos atrás. Cara, um outro personagem, esse eu queria muito ver, e ele serve como vilão da história, como vilão principal, é o Mongu. Mongu, ele é um cara do tamanho do Hulk, que é amarelo, inclusive deu muito trabalho pro Lanterna Verde, na época que o anel do Lanterna Verde era vulnerável ao amarelo. E ele é o senhor do mundo bélico. O mundo bélico é um mundo de gladiadores que se move pelo universo, né, que se move pela galáxia, não é um planeta fixo, ele é um planeta móvel, habitado por esse monarca tirano que escraviza seres de vários mundos e coloca eles pra lutar numa arena de gladiadores até a morte.
interessante. E tem uma história muito legal recente do Superman, chamada Mundo Bélico, se não me engano, em que o Superman é levado pra lá e acaba tendo que ajudar, inclusive, numa rebelião dos gladiadores que estão presos lá contra esse tirano, que é o Mongul. E ele é um vilão à altura do Superman, desafiador. Seria um plot muito diferente para um filme do Superman. Seria legal se o Lobo sequestrasse o Superman na Terra e levasse pro Mongul no mundo bélico. Já pensou? Seria muito legal essa ideia, né? O Superman tá lá vivendo a vida dele normal com a Lois e tal, e ele acaba sendo sequestrado, até a Lois poderia ser levada junto, entregue pelo Lobo pro Mongul, onde ele teria que lutar numa arena de gladiadores e, inclusive, acabar ajudando essas pessoas a se libertarem. Seria algo muito inesperado pro filme do Superman, o que eu acho que seria muito legal para um retorno aí do Henry Cavill e da Amy Adams para o universo cinematográfico da DC. E, inclusive, explicaria por que a Liga da Justiça não participa do filme, porque o Superman estaria no outro planeta. Uma outra coisa sobre o Mongul interessante é que ele é o personagem principal daquela famosa história que o Alan Moore escreveu, né? Para o Homem que Tinha Tudo ou Para o Homem que Tem Tudo, que inclusive foi adaptada no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Foi ele que, junto com o Super Cyborg, destruíram Coast City no retorno do Superman, se tornou um grande vilão do Lanterna Verde depois disso. E depois de muitos anos, agora recentemente, na saga Mundo Bélico, se tornou um vilão grande do Superman de novo. Depois de ter passado muitos anos como vilão do Lanterna Verde, tendo sido inclusive líder da tropa amarela dos Lanternas Verdes, né? Eu sei, é um grande vilão do Superman, muito mal utilizado no live action, acho que nunca foi usado no live action, nem em Smallville, nem nos filmes do Christopher Reeve, do Brandon Routh, do Henry Cavill. Bom, alguns outros vilões que eu acho que deveriam estar nessa sequência seria o Parasita, que é o Rudy Jones, aquele personagem que tem capacidade de absorver o poder dos outros, né? O que torna ele uma grande ameaça ao Superman. O Bizarro, que é um clone maligno do Superman. E em algumas versões ele é um clone maligno porque ele foi construído pelo Lex Luthor ou por algum outro cientista imitando o Superman. Em alguns casos ele vem de uma outra dimensão. Existe uma outra versão, inclusive, que ele é um espelhado da Zona Fantasma do Superman. Mas ele sempre é um duplo negativo, né? Um duplo maligno do Superman. E isso já transforma ele numa grande ameaça. E um outro personagem é o Metallo, que é um soldado. Em algumas versões ele é um soldado, em outras versões ele é um repórter. Eu gosto mais da versão que ele é um soldado, que o governo americano, principalmente o Sam Lane com o Lex Luthor, o Sam Lane é o pai da Lois Lane, né? Vou ver, o Superman, na maior parte das versões, não se dá muito bem com o sogro. A não ser agora em Superman e Lois. Mas na maior parte das versões ele não se dá muito bem com o sogro dele, que sempre tá meio que aliado ao Lex Luthor. E numa das versões que eu gosto mais, o Lex Luthor e o Sam Lane estão juntos para construir um soldado movido a Kryptonita, né? Um soldado ciborgue, androide movido a Kryptonita. Eles pegam um grande soldado ali do exército americano, treinado em combate, transformam ele num ciborgue, depois com o tempo ele vai se transformar num androide, movido a Kryptonita, o cara, o que é uma grande ameaça ao Superman, né? Ele pode soltar raios de Kryptonita, e já houve versões em que eles colocaram várias Kryptonitas dentro dele, de várias cores diferentes, dando efeitos diferentes contra o Superman. E o que eu acho que seria muito legal de fazer, seria um retorno do Lex Luthor com o Esquadrão Anti-Superman, que se não me engano esse é o nome que eles têm nos quadrinhos. O que é o Esquadrão Anti-Superman? O Lex Luthor, numa saga chamada O Último Filho de Krypton, eu acho que é isso, que é uma saga em que aparece o Christopher Kent, que é o filho do General Zod, que acaba sendo criado pelo Superman e pela Lois por um tempo, porque ele cai na Terra, fica desamparado e tal. E quando o Zod vem tentar pegar ele de volta, junto com seus Asseclas lá clássicos, a Ursa e o Non, pra pegar o Christopher pra eles, o Superman, a Liga da Justiça, todo mundo acaba tendo que se juntar e mesmo assim não tá dando conta. E aí o Lex Luthor cria esse esquadrão, mas ele junta eles com várias Kryptonitas, e esse esquadrão é formado por Lex Luthor, Parasita, Bizarro e Metallo. E eu acho que seria muito legal ver o Esquadrão num filme só, em que o Lex Luthor planejaria a sua vingança contra o Superman. Pode ser o Lex Luthor do Jesse Eisenberg mesmo, juntamente com o Parasita, o Bizarro e o Metallo. Ele teria ficado anos aí planejando sua vingança, juntado essa galera para dizer agora a gente vai derrubar o Superman de uma vez por todas, juntado vários tipos de Kryptonita e criado esses monstros para trabalhar para ele. E ele poderia, inclusive, o Lex Luthor voltar como uma espécie de Homem de Ferro, porque é isso que ele é. Ele é um Tony Stark do mal, se a gente parar pra pensar, só que verde, né, com uma armadura verde e roxa. Acho que um grande vilão que todo mundo tá falando é o Brainiac. O Brainiac é um ótimo vilão, ele é muito bem retratado ali na série Krypton, é a melhor versão do Brainiac pra mim. Visualmente, ele é um vilão ameaçador, assustador. Aquela ideia das sondas do Brainiac, que possuem os corpos das pessoas e fazem com que o Brainiac seja praticamente imortal, porque existe um Brainiac central e vários Brainiacs que o Superman pode matar o quanto for, e ele nunca sabe se ele matou o Brainiac de verdade. Isso torna o Brainiac uma ameaça muito grande, ele é um dos vilões mais poderosos do universo DC. Eu tenho só dois problemas
problemas com o Brainiac. O primeiro é que eu acho que um vilão do tamanho do Brainiac, nos cinemas, levaria a algo parecido com Pânico no Céu, nos quadrinhos, que é uma história em que o Superman precisa juntar uma galera de super-herói pra conseguir vencer o Brainiac. Porque o Brainiac, de verdade, ele é uma ameaça muito grande. A não ser que ele estivesse enfrentando sondas. Mas pra que você vai fazer um filme em que ele enfrenta sondas e não enfrenta o Brainiac de verdade? Acho que ficaria meio esquisito. O segundo problema que eu tenho com o Brainiac como vilão é que o Brainiac seria uma invasão alienígena à Terra. E aí pareceria muito uma repetição do que acontece em Man of Steel. Nós teríamos ali, de novo, uma invasão à Terra e o Superman de novo lutando contra uma invasão à Terra. De novo as pessoas pensariam, poxa, enquanto o Superman vive aqui na Terra, vai continuar vindo extraterrestre atrás dele. Eu acho que se fossem fazer um filme do Brainiac, eles teriam que juntar ou o Brainiac com o Lex Luthor, como foi feito na Era de Prata, em que o Luthor e o Brainiac tinham muitas situações em que eles se juntavam, inclusive na fase pós-crise também houve algumas parcerias interessantes entre eles. O Brainiac e o Luthor poderiam se juntar, isso mudaria um pouco a forma como a invasão aconteceria. Eles poderiam usar o conceito mais próximo do conceito do Brainiac da série animada, onde ele é um computador kryptoniano e não um conquistador coluano, mas eu acho que isso muda bastante o personagem e ainda pareceria demais com a ideia de resquícios de Krypton tentando destruir a Terra, que é meio que o plot de Homem de Aço. O que faria mais sentido pra mim seria tentar emular o plot da série Krypton, onde envolveria a viagem no tempo. Só que dessa vez, em vez de ser como na série Krypton, em que o Adam Strange volta no tempo pra tentar impedir que um vilão do Superman altere o tempo e ele pensa que é o Brainiac, e depois se descobre que na verdade é o General Zod, já dando spoiler da série Krypton, mas é uma série muito legal, que vale a pena assistir, apesar de ela não ter final. É uma série que tinha muito potencial e por isso que eu acho que ela devia ser adaptada em filme. Até pra explorar a Krypton, que é uma das melhores coisas que tem no filme do Homem de Aço. Inclusive a série Krypton foi escrita pelo David Goyer, que é o cara que escreveu o Homem de Aço, né? Então ela vale a pena por causa disso, porque ela parece ter uma conexão com o filme, apesar de algumas diferenças que ele faz pra deixar claro que não são o mesmo universo. Enfim. Em vez de voltar no tempo o Adam Strange, deveria voltar no tempo o Superman, com o objetivo de impedir alguma coisa, ver um plot twist aí, e a gente veria uma invasão alienígena, não à Terra, mas uma invasão alienígena a Krypton. E o Superman entrando nesse conflito moral de eu ajudo a salvar Krypton e mudo a linha temporal, ou eu deixo o meu planeta, essas pessoas, né, passarem por essa tragédia do Brainiac roubando Kandor e não faço absolutamente nada pelo bem do futuro, que seria inclusive a minha sobrevivência, mas que também destruiria o planeta vai explodir se ele não fizer nada. Quer dizer, teriam vários problemas morais pro Superman enfrentar se ele voltasse no tempo nesse sentido. Algumas pessoas poderiam dizer que isso pareceria o filme do Flash, em que com certeza vai ter alguma coisa dele voltando no tempo, mas pra mim seria a melhor forma de lidar com o Brainiac, não parecer uma repetição do que foi feito com o Zod. Outro vilão que seria muito legal de ver seria o Homem dos Brinquedos. Eu acho que o Homem dos Brinquedos é um vilão do Superman muito bom, ele tem diversas versões. Ele é aterrorizante, ele é uma espécie de Annabelle misturada com o Jigsaw. Daria pra fazer um filme do Superman meio estilo terror com o Homem dos Brinquedos como vilão principal. Principalmente aquela versão do Homem dos Brinquedos que aparece no desenho animado do Superman dos anos 90. Inclusive foi mais ou menos adaptado aí nos quadrinhos, né? O Geoff Johns tem uma fase em que ele usa essa versão do Homem dos Brinquedos, bem assustadora. Tem um episódio da série animada do Superman que eu acho que seria legal pra adaptar num filme. Inclusive pra começar uma trilogia, porque a primeira aparição do Homem dos Brinquedos no desenho animado do Superman, ele tá contra a Intergang. A Intergang matou o pai dele e ele tá se vingando da Intergang. A Intergang é uma organização criminosa que existe nos quadrinhos da DC, que é financiada pelo Darkseid. É uma criação, inclusive, do Jack Kirby. E é legal porque a Lois e o Clark estão tentando ajudar a resolver o problema e tal. E no final das contas, o Superman tá tentando deter o Homem dos Brinquedos e, lógico, que ele acaba descobrindo que o Bruno Mannheim, que é o líder da Intergang, tá envolvido com essa organização criminosa. E aí, como é que você vai fazer? Você protege o bandido mafioso do terrorista maluco? Esse é um outro dilema moral. O Superman é legal quando enfrenta dilemas morais. Fazer o que é certo, apesar da dificuldade de fazer o que é certo. O Superman tem que sempre ser colocado em situações morais difíceis, senão ele não tem graça. E aí, lógico que, como eu tô dizendo, poderia ser uma trilogia, por quê? Porque o primeiro filme poderia ser contra o Homem dos Brinquedos e a Intergang envolvida, o que poderia, por exemplo, no final, jogar o Superman contra o Kalibak, pra gente ter uma batalha final, ou o Superman contra um robô gigante criado pelo próprio Homem dos Brinquedos, uma versão gigante dele, que ele já enfrentou nos quadrinhos. E no segundo capítulo, começaremos a ver os novos deuses sendo introduzidos. A gente teria a introdução do Orion, a introdução do Kalibak, até chegar ao Darkseid. Seria um caminho. E nós temos um problema no universo cinematográfico da DC. Qual é esse problema? Aquele Lex Luthor esquisito do Jesse Eisenberg, que foi lá no dia pra fazer um teste pra ser Jimmy Olsen, e o Zack Snyder, em sua loucura snyderística, decidiu chamar esse cara pra ser o Lex Luthor. Só que no filme Batman vs Superman, o personagem ali, interpretado pelo Jesse Eisenberg, ele diz, em alguns momentos, que ele é filho de um outro Lex Luthor.
Então eles poderiam mostrar, por exemplo, que o Lex Luthor primeiro, na verdade, tá vivo, ou que ele é um clone, como isso nos quadrinhos acontece. Existe o Lex Luthor segundo nos quadrinhos, que é um clone do Lex Luthor primeiro com o cérebro do Lex Luthor primeiro no corpo mais jovem. Também poderia ser feito isso. Outra coisa legal do Luthor é que existem várias versões em que ele tem outros filhos. É mais ou menos assim. Todos os Luthors que poderiam aparecer em algum filme. O Lionel, que é o pai, o Lucas Luthor, que é um irmão bastardo do Lex Luthor, a Lutessa Luthor, que é uma irmã também bastarda dele, que aparece como a Tess em Smallville, a Lena Luthor, que como eu falei, às vezes é irmã, às vezes é filha, a Alexis Luthor, que aparece como filha, o Alex Luthor Jr., aquele da Terra 3, né? A Lucinda Luthor, filha, a Lillian Luthor como mãe, o Julian Luthor, que é o irmão dele que morreu quando pequeno, morto pela mãe, e que o Lionel pensa que foi ele que matou, isso toda uma trama que tem em Smallville, a Lori Luthor, que é uma sobrinha, a Nest Luthor, que é uma outra sobrinha, Lenny Luthor, que é um sobrinho, a Condessa del Portensa, a Ardora de Lexor, que é uma esposa que ele teve em pré-crise no planeta Lexor, teve pré-crise um pouco antes da crise das Infinitas Terras. O Lex Luthor, ele governava um planeta, e ele tinha uma esposa lá, um planeta chamado Lexor. Eu sei, tem muita coisa esquisita nos quadrinhos, e por isso que quadrinhos é tão legal, e tem tanta fonte, tanto material pra ser usado hoje em dia em séries e filmes. E é só os caras darem uma pesquisada que dá pra fazer uns roteiros muito divertidos com esses personagens. E é lógico, obviamente, né, se a gente for ver um Lex Luthor original, o Lex Luthor primeiro de volta à vida, tem que ser interpretado pelo Bryan Cranston, que já tinha desde aquela época. Essa é uma coisa que a DC tem que fazer. Mais importante do que o Restore the Snyderverse chamem Bryan Cranston pra ser Lex Luthor, gente. Realizem esse sonho dos fãs de muitos anos. Foi um erro do Zack Snyder colocar Jesse Eisenberg como Lex Luthor, mas ele pode corrigir dizendo que ele na verdade é o Lex Luthor segundo e trazer aí nos próximos filmes. Eles podem corrigir porque o Snyder não volta de jeito nenhum. Quem tem esperança de que o Zack Snyder volte, desculpa. Não volta. Não volta e ainda bem que não volta. Aliás, isso é uma outra coisa que eu queria dizer, mas eu vou deixar para um outro vídeo, que é como eles podem continuar a Liga da Justiça de Zack Snyder sem o Zack Snyder. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixa aí nos comentários. E por último, os duendes da quinta dimensão. A maioria das pessoas pensa, quando pensa em um grande vilão do Superman, eles pensam em Darkseid. Mas a verdade é que o Darkseid, apesar de ter aparecido pela primeira vez numa revista derivada do Superman, que foi Jimmy Olsen, ele na verdade é inimigo dos Novos Deuses do Jack Kirby. O grande vilão mais poderoso do Superman sempre foi o Mxyzptlk, que tem muitas versões nos quadrinhos e também nas séries animadas. Já teve versão em live action com alguma variação, como aquela versão de Smallville em que ele é simplesmente um rapaz do leste europeu que tem poderes de controlar a sorte e as probabilidades. Mas ele tem muitas histórias muito interessantes que dariam um terceiro filme. Eu acho que os Duendes da Quinta Dimensão não deveriam aparecer até o terceiro filme. O Grant Morrison tem uma fase muito legal em que ele usa os Duendes da Quinta Dimensão, que são seres capazes de manipular a nossa realidade, porque eles são de dimensões superiores. Então eles conseguem viajar no tempo, eles conseguem viver entre nós como exilados. Na versão do Grant Morrison, você tem Duendes da Quinta Dimensão vivendo entre nós, e eles são pessoas que aparecem desde lá das primeiras histórias que o Grant Morrison conta com o Superman na fase dos 952, e que depois se revelam como esses seres tão poderosos, refugiados de uma dimensão muito acima da nossa, capazes de manipular a nossa realidade, como a gente consegue manipular uma folha de papel, né, um desenho ou um universo literário. Nessa versão do Grant Morrison, por exemplo, dos Novos 52, o grande vilão não é o Mxyzptlk, mas é o Lord Vindictivix. Ele é o grande vilão, que também é um ser da quinta dimensão, e eles estão envolvidos lá numa disputa pela princesa a Gisp. O nome dela, na verdade, é Gisptliznizi, mas que ele também é conhecida como Princesa Gisp nas histórias em quadrinhos. Uma outra história clássica do Mxyzptlk é a famosa história também do Alan Moore, O que aconteceu com o Homem de Aço, ou O que aconteceu com o Homem do Amanhã, né, que é uma história que foi escrita um pouco antes de Crise nas Infinitas Terras, para contar como teria sido a última história do Superman. Nessa história, o Superman enfrenta uma série de tragédias com todos os inimigos de uma forma muito improvável, para no final descobrir que por trás de tudo está o Mxyzptlk, que diz que depois de 2000 anos pregando peças, finalmente está cansado de ser só um palhaço e agora resolveu que ele vai ser mal pelos próximos 2000 anos e por isso ele decide destruir a vida do Superman. Algumas outras histórias legais do Mxyzptlk que você pode acompanhar são O Jogo do Nome, pelo John Byrne, que reintroduz o personagem depois de Crise nas Infinitas Terras. Imperador Coringa, que é uma história em que o Coringa e o Sr. Mxyzptlk fazem uma aposta, o Mxyzptlk perde a aposta e ele concede 10% do poder dele pro Coringa, e 10% de infinito é infinito, e o Coringa se torna o imperador da realidade, transformando o mundo num planeta cúbico
e se tornando o rei do planeta Terra, no qual ele mata o Batman todos os dias e deixa o Superman preso, escapando todos os dias numa tortura de um loop infinito, e tem o Lex Luthor como seu bobo da corte. Então Mikael Spitalik tem muitas versões interessantes e seria um personagem que precisaria ser muito bem adaptado para não ficar estranho, mas numa história como a do Grant Morrison e a do Alan Moore, você consegue ver o potencial desse personagem não só para elementos cômicos, mas também para grandes questões, como por exemplo a natureza da realidade. É isso, pessoal. Tem algum vilão do Superman que vocês acham que eu esqueci de mencionar? Coloca aí nos comentários, desses vilões que eu mencionei, qual deles você acha que deveria ser realmente o do próximo filme do Superman? Se você fosse colocar numa sequência de filmes, qual seria a sequência pra você? A minha sequência provavelmente seria no próximo filme Mongul, com uma participação especial de Lobo e Máxima, e o Brainiac num terceiro filme e o Mikael Spitalik num quarto último filme que estaria encaixado aí com o terceiro, algo mais ou menos assim. Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like para ajudar o canal. Dá uma olhada na descrição do vídeo para ver se tem algum produto que você gosta nos links que eu coloquei, porque se você comprar, você ajuda o canal. E é isso, pessoal. Valeu por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tamo junto.